O governo estendeu a fase de transição por mais uma semana e com horário ampliado do comércio e serviços. A partir de sábado, o atendimento presencial passa para 14 horas diárias, das 6 da manhã às 8 da noite. Mas a capacidade continua restrita a 25%. O toque de recolher e o rodízio noturno estão mantidos. Veja também, o Instituto Butantan começou a produzir hoje a Butanvac, a vacina nacional contra a Covid-19. A Anvisa ainda espera a documentação para liberar o teste do imunizante em humanos. Um estudo mostra que a variante brasileira já corresponde a 90% dos casos de coronavírus em São Paulo. Segundo os médicos, essa variante é mais transmissível e pode causar infecções mais graves. E ainda, um levantamento do Tribunal de Contas da capital aponta desperdício na operação Tapa Buraco. Roberto Paiva. O tribunal alega que os trabalhos têm sido feitos em áreas muito maiores que o necessário. E uma boa notícia para quem procura emprego. Mesmo com as restrições da quarentena, São Paulo registrou mais contratações do que demissões em março. Agora no SPTV. Boa noite para você. 90% dos casos de Covid no estado de São Paulo hoje são causados pela variante brasileira do coronavírus. É o que revela um estudo do Instituto Adolfo Lutz. Veja na reportagem da Michele Barros. A variante P1 foi descoberta inicialmente em Manaus, no Amazonas, e rapidamente se espalhou pelo país. Em janeiro, 20% das amostras analisadas no estado de São Paulo eram da P1. Em fevereiro, esse número subiu para 40%. Em março, 80%. E agora chegou a 90%. A P1 passou a ser a variante predominante no estado. O levantamento é feito pelo Instituto Adolfo Lutz e pelo Centro de Vigilância Epidemiológica, que analisam o sequenciamento genético de amostras positivas para a Covid-19. Foram avaliadas 1.439 sequências genéticas. 21 linhagens do coronavírus foram encontradas em São Paulo. Mas as autoridades nacionais e internacionais voltam a atenção hoje para 3. A P1, uma identificada inicialmente no Reino Unido e uma encontrada primeiro na África do Sul. Essas 3 já circulam por aqui, sendo que a P1 é a única presente hoje em todas as regiões do estado. Desde o começo da pandemia, o número de casos de Covid sempre foi mais alto nas pessoas com idades entre 20 e 59 anos. Este ano, já com a variante circulando, essa curva mudou e embicou. Em março, foram mais de 162 mil casos entre as pessoas com 40 a 59 anos e passou de 177 mil entre os de 20 a 39 anos. Um aumento de 75% em relação ao pico anterior, em janeiro. A P1 é cerca de 1,7 a 2,4 vezes mais transmissível, segundo um estudo feito pela USP com a Universidade de Oxford, publicado este mês na revista Science. Essa mutação em si, ela aumenta a ligação do vírus pelo receptor. Por isso que ela transmite mais. Com quantidades menores, ela consegue se ligar no receptor e entrar na célula. Além disso, elas também conseguem escapar do sistema imune. Então, algumas pessoas que já tiveram infecção voltam a se infectar e transmitir. Um outro estudo da Fiocruz apontou que uma pessoa infectada com a P1 pode ter carga viral até 10 vezes maior do que se tivesse infectada por outra cepa. Em qualquer tipo de contato, tem maior chance de transmitir para outras pessoas. Isso tem impacto diretamente no adoecimento. Geralmente, uma carga viral mais elevada pode estar associado com sintomas mais importantes da doença e, eventualmente, hospitalização. E a gente observa, sim, uma tendência de hospitalização nos mais jovens. É essa combinação explosiva de maior carga viral e maior transmissibilidade, somada ao deslize nos cuidados com o uso da máscara, higiene das mãos e afrouxamento no distanciamento entre as pessoas, que fez o número de casos disparar nos últimos meses. Hoje, o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do governo, Paulo Menezes, disse que as medidas duras de restrição têm sido essenciais para frear
a velocidade de contágio. E mesmo com esta variante, foi possível conseguir esse momento de redução progressiva da transmissão do vírus. Além disso, nós temos esse processo de vacinação que tem reduzido as internações e óbitos de idosos, principalmente, que são aqueles que mais contribuem com os desfechos mais tristes, que são os óbitos. E nesse desfecho triste, passou de 94 mil o número de pessoas que morreram de Covid no estado de São Paulo. 814 mortes foram registradas nas últimas 24 horas e, no total, 94.656 pessoas morreram por causa da Covid-19. 17.013 novos casos foram confirmados entre ontem e hoje. 2.873.238 casos da doença já foram diagnosticados no total. Hoje faz uma semana que a média diária de mortes está em queda. A média hoje é de 576 mortes por dia. Na comparação com 2 semanas atrás, houve uma redução de 30%. 12.394 novos casos são registrados todos os dias, em média. Isso é 19% a menos do que 14 dias atrás. Faz mais de um ano que a gente fala das mortes por Covid-19, né? Abril foi o mês mais letal da pandemia. Mais de 20 mil pessoas morreram e o mês ainda nem terminou. Como a gente sempre diz aqui, não são números, são pais, mães, filhos, amigos, pessoas que deixaram saudade. E quem fica tem que aprender a lidar com o luto e a ausência. Foi tudo muito rápido. Em apenas uma semana, Dona Cleomildes morreu enquanto esperava por um leito de UTI. Ministra de Eucaristia da Igreja, líder comunitária e responsável pela doação de alimentos no bairro onde morava, ela deixou saudade nas pessoas que ajudava. Mas para o filho, é como se ela não tivesse partido no mês passado. Parece que ela saiu, às vezes eu olho pro portão, acho que ela vai chegar, às vezes escuto ela chamar. Só cai a ficha mesmo quando eu vou lá no meu pai, que eu vejo o cantinho dela, que ela sempre ficava lá mexendo no celular, no notebook, fazendo as coisinhas dela, e ela não tá lá. Depois de mais de 94 mil vítimas pela Covid no estado, está claro que a doença mudou a maneira com que as pessoas lidam com a morte. O Laboratório de Estudos sobre o Luto, mantido pela PUC na capital, vem notando as diferenças que a Covid provoca naqueles que perderam alguém próximo. A procura por ajuda psicológica no Instituto dobrou. Passou de 40 para 80 pessoas por mês. E para a coordenadora do laboratório, isso tem relação direta com a falta do velório. Nós gostamos de ficar juntos num momento importante, num momento triste, porque é um apoio mútuo. E nós gostamos de abraçar, de ficar pertinho, né? Isso não pode mais. Fica para o enlutado por Covid essa experiência de que não aconteceu de verdade, não dá concretude. E isto tem um peso muito forte no processo de luto. Desde o início da pandemia, os velórios foram proibidos. Embora essa seja uma medida necessária para evitar aglomerações e a propagação do vírus, ela tem um lado cruel. O de impedir que pessoas próximas vivenciem a despedida. A psicologia diz que uma das maneiras de lidar com o luto é compartilhar a perda com amigos e parentes. Mas como fazer isso sem poder dar um abraço ou simplesmente realizar uma reunião? Antônio perdeu os sogros para a Covid no ano passado. Nós o entrevistamos no SP2 quando as mortes no estado atingiram um número de 10 mil. Um ano depois da morte dos parentes, ele conta que o tempo ainda não conseguiu curar todas as feridas, mas que há um caminho. Todo dia a gente lembra que alguém perto de nós foi embora e a gente lembra que a gente está correndo ainda muito perigo, né? E a gente teve que se apegar à nossa família, aos nossos amigos, né? Falando por telefone todos os dias, falando por vídeo. Para a especialista, essa rede de apoio é o caminho para superar aos poucos as perdas. Na sua rede de apoio, você tem a religião. Para aqueles que creem, professam uma religião, ela é importante.
busque lá ou espiritualidade ou o seu contato social mais próximo ou mais distante. Não deixe de procurar, porque a gente se fortalece mutuamente com isto. E mesmo em meio a tantas mortes, tantos problemas nos hospitais, um respiro, um alívio, traduzido em uma imagem. Funcionários do Hospital Municipal Dr. Moisés Deutsch, também conhecido como Hospital Municipal do Mboi-Mirim, gravaram vídeos emocionantes com a alta do paciente número 3.000. Desde o começo da pandemia, 293 mil pacientes recuperados deixaram os hospitais públicos e particulares do estado. O governo de São Paulo prorrogou a fase de transição por mais uma semana, mas tem mudança importante a partir de sábado. Todos os setores ganham mais 6 horas de funcionamento, ou seja, o horário permitido passa de 8 para 14 horas diárias. Vamos ver então aqui na tela como é que vai funcionar. Hoje, as atividades estão permitidas das 11 horas da manhã até as 7 da noite. Com a ampliação, o atendimento presencial está liberado de 6 da manhã até 8 da noite. Isso vale para as atividades comerciais e serviços como restaurantes, salões de beleza, barbearias, atividades culturais e academias. Todos só podem receber clientes até 25% da capacidade. E o horário dos parques não mudou, das 6 da manhã até as 6 da tarde. O toque de recolher foi mantido, das 8 da noite às 5 da manhã. E na semana que vem, o governo e o centro de contingência vão fazer alterações nas regras da quarentena. Essa é a primeira etapa. Então, essa passa a valer agora e será assim do dia 1º de maio ao dia 9 de maio. Mas, a partir de aqui, nós temos uma frente de trabalho muito dedicada com o centro de contingência para fazermos uma evolução do Plano São Paulo, trazendo maior responsabilidade para os prefeitos e prefeitas e fortalecendo o trabalho de testagem, monitoramento e isolamento de contatos. As regras atuais do Plano São Paulo valem para todas as 645 cidades do estado. Para quem circula de carro pela capital, um aviso. O rodízio de veículos entre 8 da noite e 5 da manhã vai ser mantido na nova fase de transição. E a partir de amanhã, o estado de São Paulo começa a última etapa da vacinação da população de 60 anos ou mais. Os mais velhos vêm primeiro. Vamos ver aqui então quando é que a vacina vai chegar finalmente ao seu braço. Bom, amanhã é o dia da primeira dose de quem tem 63 anos. A capital tem 116 mil pessoas nesse grupo. Quem é dessa faixa etária tem uma semana para se vacinar nos postos, sem correria. É que no dia 6 de maio começa a vacinação de quem tem 60, 61 e 62 anos. Com a entrada dessa faixa etária, que reúne 1.400.000 pessoas, São Paulo completa a inclusão de toda a população acima de 60 anos na campanha de vacinação contra a Covid. Até agora, quase 9% da população do estado estão imunizados. No total, foram aplicadas, a gente vai ver aqui o número de vacinas, 11.417.844 doses. 15,73% das pessoas tomaram a primeira, 8,94% receberam as 2 doses. Moradores de Botucatu vão participar de uma pesquisa que vai avaliar a eficácia da vacina Oxford-AstraZeneca produzida no Brasil pela Fiocruz. É o segundo estudo como esse a ser feito no estado. O primeiro foi em Serrana, onde toda a população adulta foi vacinada. Quem tem os detalhes é a repórter Gabriela Prado, que fala ao vivo de Botucatu. Boa noite, Gabriela. Oi, Turci, boa noite a todos. Essa é a chamada fase 4 da pesquisa da Oxford AstraZeneca. Os cientistas vão agora tentar descobrir como a vacina age para tentar diminuir os índices de casos graves, de internações. Para isso, eles vão vacinar toda a população adulta que ainda não recebeu um imunizante aqui na cidade. Por isso, devem participar do estudo 80 mil pessoas. Esse estudo é feito pelo Ministério da Saúde, Prefeitura, a Unesp e a Universidade de Oxford. Inclusive, um dos motivos para Botucatu ser escolhida é que a cidade tem laboratórios da Faculdade de Medicina da Unesp que permitem sequenciamento genético. Essa é uma parte importante do estudo, segundo os pesquisadores, porque através de amostras de testes da Covid-19, eles vão conseguir identificar variantes que circulam aqui na cidade, na região, e vão poder ver também se a vacina serve
para combater essas novas formas de coronavírus. Ainda não tem uma data para essas doses chegarem aqui até Botucatu, precisa da liberação do Plano Nacional de Imunização, mas a expectativa é que isso aconteça em até 15 dias. Turci. Obrigado, Gabriela. Bom, e segundo o Ministério da Saúde, o estudo deve durar 8 meses, incluindo a aplicação das 2 doses e o acompanhamento da população que recebeu essas vacinas. O Instituto Butantan começou hoje a produzir a Butanvac, a vacina que não precisa de matéria-prima importada. Depois de produzido, o imunizante terá que ser guardado. É que, para levar a vacina aos brasileiros, o Butantan depende da Anvisa autorizar os testes clínicos em voluntários e, depois da fase de estudos, aprovar o registro do imunizante. O Butantan já começou o cultivo do coronavírus em 520 mil ovos de galinha, que é uma das etapas de produção da matéria-prima da Butanvac. A produção substancial, ainda na fase inicial, obviamente que nós temos que aperfeiçoar o nosso sistema produtivo, mas já existem hoje, lá na nossa fábrica, 1 milhão, minimamente 1 milhão de doses em processamento. Até primeira quinzena de junho, teremos minimamente 18 milhões de doses. Então, a alegria é imensa. Eu agradeço ao time do Butantan, agradeço ao time que desde março do ano passado está empenhado em ter essa vacina. Por enquanto, o prazo da Anvisa está interrompido. A agência disse que depende das informações do Butantan para fazer a análise técnica do pedido de testes em humanos da Butanvac. E o Butantan informou que está trabalhando 7 dias por semana para responder às questões pendentes. Assim que autorizados pela Anvisa, os ensaios clínicos da Butanvac vão durar cerca de 5 meses. Adultos com mais de 18 anos, pessoas já imunizadas e quem já teve Covid também poderão participar dos testes. Um carro invadiu uma pizzaria na zona oeste da capital depois que o motorista foi vítima de uma tentativa de assalto. Você vê aí imagens ao vivo da nossa Motolink na Praça Pedroso Baião, no Jaguaré. Segundo as primeiras informações da polícia, o motorista trabalha em um aplicativo e foi rendido por assaltantes. Assustado, ele acelerou o carro e acabou levando um tiro na altura do ombro. Em seguida, invadiu a pizzaria. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro entrou no restaurante. Felizmente, as pessoas que estavam lá dentro não se machucaram. Os assaltantes fugiram. Veja a seguir, no meio da pandemia, um sinal de esperança. O Estado registrou mais contratações que demissões em março. E ainda, o Tribunal de Contas do município diz que a Prefeitura de São Paulo desperdiça asfalto. Roberto Paiva. O tribunal diz que esse trabalho de tapa-buraco está sendo feito em áreas muito maiores que o necessário, Turci. Agora, ao vivo, você vai ver imagens da Avenida dos Bandeirantes com trânsito livre. Agora, 7h30, o SPTV volta já. Sete 7h32, o SPTV está de volta e o assunto agora é trabalho. O Estado de São Paulo registrou mais contratações do que demissões em março, mês de mais restrições das atividades econômicas. Veja na reportagem do Giba Bergamin. Março foi o mês em que muita gente conseguiu uma vaga de emprego. A carteira de trabalho ganhou muitos carimbos em todo o estado. O número de contratados com carteira assinada no estado de São Paulo passou dos 526 mil. Levando em conta as demissões que ocorreram, o saldo positivo é de quase 51 mil novos empregos. Para o coordenador do curso de economia da Fundação Getúlio Vargas, o primeiro trimestre do ano foi de recuperação. E para que essa tendência seja mantida na economia, é necessário frear os números alarmantes da pandemia. A gente sim tem um resultado positivo. Esperamos que daqui para frente os impactos das restrições sejam os menores possíveis para a economia, mas a gente entende que era importante fazer, de alguma forma, ter alguma medida de impacto para segurar o número de casos, porque hoje a melhor política econômica para a gente conseguir recuperar a economia para o estado de São Paulo, para o Brasil, é superando a crise da Covid. No mês de março, o setor de serviços foi o que teve o maior número de contratações. Mesmo com as medidas mais restritivas, em que várias atividades ficaram fechadas por causa do Plano São Paulo quase todo o mês passado, os serviços como os de entrega e as vendas pela internet foram muito procurados.
Daí, surgiram mais vagas no mercado. O saldo positivo do setor de serviços passou das 31 mil vagas. Foi seguido pela criação de empregos na indústria e na construção civil, setores essenciais que não precisaram parar. A Adriana está feliz da vida. Foram 7 meses procurando uma vaga no mercado e ela conseguiu o emprego temporário. Teve que se reinventar e agora mostra com orgulho a carteira de trabalho. O RH é uma área muito grande e eu já sabia que as atividades que eu iria exercer seriam atividades novas que eu não tinha contato antes. Então, por isso eu abracei a oportunidade. Então, eu estou bem feliz, aprendendo bastante e eu espero que venha uma efetivação. A pandemia também trouxe demissões em vários setores. O Rogério está no lado negativo da conta. Perdeu o emprego de segurança depois de trabalhar 21 anos na mesma empresa de vigilância. Agora tenta dar entrada no seguro-desemprego, enquanto busca um outro posto de trabalho, sem perder a esperança de um futuro melhor. Foi corte de custo, né? Foi eliminando. Foi mais de 1.200 pessoas embora. Então vou ter que correr atrás de outro emprego e futuramente, lá daqui uns 10 anos, conseguir dar entrada na aposentadoria. Na soma dos 3 primeiros meses do ano, o saldo positivo de empregos criados no estado de São Paulo passa dos 250 mil. Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas daqui da capital mostra que existe desperdício de asfalto nas operações tapa-buraco. E isso, claro, causa prejuízo para a cidade. O repórter Roberto Paiva tem os detalhes para a gente. Boa noite, Paiva. Boa noite, Turci. Boa noite a todos. Olha, o que o pessoal do tribunal fez foi entrar no portal de atendimento da prefeitura e solicitar aí o reparo de buracos aqui na cidade. Foram 82 pedidos, 24 não foram aceitos, 9 não foram realizados e 49 foram executados. O pessoal do Tribunal de Contas do município diz que é exatamente na execução desse trabalho que está o problema. Por quê? Porque na avaliação deles está ocorrendo desperdício. Normalmente a área de reparo é muito maior do que o próprio buraco. Eles citam, por exemplo, um caso em que o reparo ficou de um tamanho 3 vezes maior que o buraco. Então, no entendimento do tribunal, nesse caso, pode estar ocorrendo desperdício aí tanto de material quanto de mão de obra. Ainda não se sabe um valor aí de um eventual prejuízo. Por isso mesmo, o tribunal vai continuar os trabalhos nesse caso. Vamos ver agora o que disse o representante do tribunal. Se você está gastando mais massa asfáltica para tapar aquele buraco, na verdade, você poderia estar tapando outros buracos com esse excedente que foi feito. Foi uma constatação inicial, num trabalho primeiro que o gabinete fez, e o Tribunal de Contas vai prosseguir com suas auditorias para levantar os valores indicados de quantidade. Tem que ter uma fiscalização mais firme para evitar esse desperdício de gasto com a massa asfáltica. A Prefeitura de São Paulo disse que as equipes seguem especificações técnicas que determinam a execução do trabalho em uma área maior do que o tamanho do buraco. Isso é feito para corrigir não apenas a erosão, mas também todo o entorno, o que garante que o asfalto dure mais tempo. A Prefeitura também disse que ainda não teve acesso ao relatório do TCM e que vai tomar as medidas necessárias caso as empresas contratadas não sigam as regras. Hora de saber como é que fica o tempo amanhã. Anne, boa noite. Oi, Turci. Boa noite para você. Boa noite a todos. Amanhã deve ser a tarde mais fresquinha da semana. Agora a temperatura chega aos 17 graus no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, com sensação de 12 graus. Tá fresquinho já, né, Turci? E amanhã o dia vai começar com mínima de 14 graus e a máxima não passa dos 22. Não tem previsão de chuva e o sol vai predominar entre algumas nuvens. E o que deixa a temperatura mais baixa ainda é o vento gelado que está soprando do mar para o continente. A umidade que vem junto do frio só tem força para formar nuvens de chuva aqui no litoral e mesmo assim ela já está perdendo essa força toda. O frio e umidade que chega do mar não deixa o ar secar tanto aqui na Grande São Paulo. Agora, esse cenário muda completamente quando olhamos para o interior do estado, onde a umidade pode ficar abaixo dos 20% na região de Presidente Prudente, por exemplo. Aqui na Grande São Paulo, em Guarulhos, a mínima é de 13 graus e a máxima de 23. Em Santo André e também em Cotia, a máxima não passa dos 20 graus e em Caieiras, máxima de 22
22, como aqui na capital, Turci. Agora, algum sinal de calorzinho aí para os próximos dias? Turci, seguinte, a temperatura vai subir 1 grau cada dia. Amanhã, 22, na sexta, 23, no sábado, 24 e no domingo, 25 graus. Mas ainda assim, não dá para falar de calor, né, gente? A temperatura vai seguir agradável e as madrugadas só ficam mais frias. Olha só, de 14, 13, vai chegar aos 12 no domingo. E assim também vai continuar com o tempo firme e sem previsão de chuva, viu, Turci? Beleza, Anny. Obrigado pelas suas informações. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Futebol. A terça-feira dos paulistas na Libertadores teve goleada do Palmeiras jogando em casa e derrota do Santos na Argentina. Sem técnico, sem gols, sem vitória e muita pressão. Essa é a fase do Santos. Ontem, pela Libertadores, 2-0 para o Boca Juniors na Argentina, com gols de Tevez e Vidia. É a segunda derrota em 2 jogos nesta edição do torneio. A gente vem trabalhando muito, ninguém está medindo esforço para a gente evoluir. A gente quer sair logo dessa situação horrível, situação complicada. A semana não está sendo fácil para o Peixe mesmo. Soteldo, um dos principais jogadores, foi embora. Pressionado, o técnico Ariel Holland pediu para sair e agora o time acumula 5 derrotas nos últimos 6 jogos. Se o Santos está zerado, o Palmeiras está 100%. 2 jogos, 2 vitórias, até aqui a melhor campanha da Libertadores. E para quem criticava o esquema com 3 zagueiros do técnico Abel Ferreira, alegando ser muito defensivo, a resposta veio numa goleada. Um time avassalador no ataque, que passou como um rolo compressor pelo Independiente del Valle do Equador. Uma vitória mais do que convincente. 5-0. Destaque para Rony, que marcou 2 vezes. Para um time que vinha sendo cobrado pelo desempenho, a resposta veio em campo e com o desabafo do comandante. Ninguém, seja no Palmeiras, seja onde quer que seja, quer vencer mais que eu. Nem as minhas filhas eu deixo ganhar quando estamos a brincar, seja o que for. A minha mulher às vezes fica chateada comigo porque eu não deixo as minhas filhas ganhar. Não, ninguém quer ganhar mais do que eu. Este ano eu vou inverter o lema. O ano passado eu disse várias vezes que todos somos um. E este ano vai ser contra tudo e contra todos. Calma, Abel. O futebol brasileiro é assim. Pressão até para quem já ganhou 2 títulos só esse ano. Mas se as vitórias continuarem vindo, o lema também pode voltar. O SPTV termina aqui, as reportagens estão no Globoplay, o Jornal Nacional começa às 8h30. E no G1 você encontra mais informações sobre a Covid-19. Boa noite, até amanhã.